Olá, queridos e queridas. Nossa reflexão de hoje tem como tema olhe para ele e seja curado. E nós queremos começar lembrando de um episódio que aconteceu no meio de uma quarentena do povo de Israel quando saiu do Egito para Canaã, que não foi uma quarentena de 40 dias, 40 semanas, 40 meses, foram 40 anos, um pouquinho maior do que a nossa certamente. E um episódio marcante foi aquele quando o povo murmurou, reclamou, e aí Deus se aborreceu com o povo, mandou as serpentes que picaram as pessoas começaram a morrer, envenenadas, e elas veem o mal que elas fizeram, e elas se arrependem, e elas pedem misericórdia, falam: Moisés, ora por nós, para que a gente não morra. E Moisés ora, e o Senhor orienta Moisés: faça uma serpente de bronze, coloque numa haste bem alta, para que as pessoas vejam e quem olhar será curado. E assim acontece. Mas mais de 1000 anos depois, Jesus Cristo toma essa história, esse episódio, e ele faz uma analogia, uma comparação e fala de si mesmo. Ele diz isso em João capítulo 3, verso 14 e 15. Depois em João 12, o Senhor Jesus diz exatamente assim: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia significando de que gênero de morte estava para morrer. Então, o próprio Cristo, ele está dizendo o seguinte: eu serei pregado na cruz, eu serei levantado da terra, e todos que olharem para mim, para o meu sacrifício, para o que eu vou fazer em favor dele, vai ser salvo, vai ser curado, terá a vida eterna. Isso é tremendo, meus irmãos. Jesus Cristo convida-nos a olhar para ele como aquele que vai nos curar, não apenas de uma peste ou de uma Covid ou de uma picada de serpente, mas da picada da serpente Satanás, que uma vez que tentou Eva e Adão e eles pecaram, toda a raça humana pecou e ficou enfermada, adoecida com o pecado. E o Senhor Jesus vem para nos resgatar desta enfermidade. Mas não somente quando Jesus é levantado da terra, no sentido da sua morte na cruz, mas também quando Jesus é levantado na sua ressurreição. O apóstolo Paulo fala sobre isso na sua carta aos Romanos. Ele diz: sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Romanos 6:9. E depois o próprio Cristo, lá em Apocalipse, ele diz sobre si: eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, verso 18. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele foi levantado mais uma vez para que todo aquele que possa crer nele possa ter a vida eterna. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele fala dessa grande verdade: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então, a sentença de morte já está sobre toda a raça humana. Não é por causa da Covid-19, do coronavírus, já está há muito tempo, desde como pecou, porque o salário do pecado é a morte. Então não dá para confiar na gente, nossa religião, nas pessoas, nos esforços humanos e obras, mas nós precisamos confiar em Cristo, aquele que foi levantado, para que nós olhemos para ele e sejamos curados. Ele é Deus feito homem para nos resgatar e levar para si mesmo. Há um hino muito bonito que eu gosto, é o hino Salvação Graciosa, do Inário Novo Cântico. O refrão dele diz assim: olhai, olhai, com fé olhai, sim, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, se salva quem confiante olhar. Então eu convido você que olhe para Cristo. Se você já um dia olhou e creu nele, continue olhando, se deleitando nele, recebendo mais da sua graça salvadora, curadora, transformadora. Fica firme, alegre-se na sua grande salvação em Cristo Jesus,
Mas se você ainda não olhou para Jesus com a fé salvadora, confiando exclusivamente nele para a sua salvação, hoje você é convidado a abandonar a sua autoconfiança, a confiança em qualquer outra coisa que não seja o Cristo, a cura, a solução, aquele que foi levantado, aquele que continua em pé, levantado ao lado de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Deus te abençoe, Deus te ajude a olhar para Cristo, olhe para Ele e seja curado.